Fala galera, beleza? Hoje, na nossa aula de resolução de exercícios, a gente vai falar sobre os sistemas conservativos, tá certo? Primeira coisa que tem que entender sobre esse tipo de sistema. Quando que eu vou usar sistema conservativo, né? Bom, lembrando que sistema conservativo é o quê? É você igualar a energia mecânica de dois pontos de um movimento, tá certo? Você fala que a energia mecânica de um ponto A é igual à energia mecânica de um ponto B. Normalmente, a gente usa o sistema conservativo em movimentos que não são retilíneos ou não só curvilíneos. Eles são uma composição de vários movimentos. Fica uma coisa meio zoada, sabe? Tipo, curva para cima, curva para baixo, como acontece, por exemplo, na montanha-russa, tudo bem? Você vai saber que você tem que trabalhar na hora que você lê enunciado com o sistema conservativo, porque ele vai estar ausente de atrito, tá bom? Normalmente ele é uma coisa assim, né? Um movimento bem zoado, e ele é livre de forças externas, com exceção do peso. As únicas forças que realizam trabalho no sistema conservativo é a força peso e a força elástica, tá bom? Não tem mais nenhuma outra. E é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então, olha só. Então, resumidamente, você vai usar o sistema conservativo quando você tiver dois pontos, um ponto A e um ponto B. Ele vai te dar dados de desse ponto aí e pedir para que você ache os dados de outro ponto. Por exemplo, eu quero saber a velocidade do carrinho no ponto B, sendo que eu dei a altura e a velocidade no ponto A. Aqui eu dei a altura no ponto B, mas não dei a velocidade. Então o que acontece? Eu tenho todos os dados do A e não tenho todos os dados do B. É nesse caso que a gente iguala, tá certo? E como que eu faço para saber que energia que está atuando? É muito simples. Cada energia tem um significado. Por exemplo, a energia cinética está relacionada com velocidade. Então você tem que ler o enunciado para saber se o corpo tem velocidade naquele ponto ou se ele não tem velocidade, tá bom? Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Se ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética. A energia gravitacional está relacionada com a altura, tá bom? Então a gente tem a energia cinética, que está relacionada com a velocidade. A gente tem a energia gravitacional, que está relacionada, além da gravidade, claro, né? Mas com a altura. Que é a altura? É a altura em relação a um ponto que você mesmo pode escolher. Normalmente a gente pega o ponto mais baixo da trajetória, tá bom? E a energia elástica, que está relacionada com molas, elásticos, essas coisas, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você vai ter que ver se naquele ponto ele está a uma certa altura do chão. Se naquele ponto que você está analisando ele tem velocidade. Uma coisa muito importante em energia, em sistemas conservativos, é que não interessa o que vai acontecer ou o que já aconteceu. O que interessa é o que você tem naquele exato ponto. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que esse carrinho aqui ele parte do repouso, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se ele está partindo do repouso, e se você percebe lendo o enunciado, ele não tem energia cinética nesse ponto. Ah, mas ele vai adquirir velocidade. Tudo bem, mas nesse ponto ele não tem energia cinética. Mas ele está a uma certa altura do chão. Então, no ponto A, eu vou ter energia gravitacional. Tá certo? E elástica? Bom, ele não está preso em nenhuma mola, então não tem elástica. Aí, no ponto B, ele está a uma certa altura do chão também. E ele também vai ter velocidade, porque ele está num ponto mais baixo. Como o sistema é conservativo, qualquer ponto mais baixo do que ele saiu, ele vai ter velocidade. Pontos acima, depende da velocidade inicial que ele saiu. Se ele partiu do zero, é impossível ele chegar num ponto mais acima, se no sistema conservativo, tá bom? Então, energia cinética no B, porque ele vai ter velocidade. O carrinho vai ganhar velocidade, tá bom? E é isso, aí uma vez que você tem isso aqui, substitui as fórmulas que eu já aplico direto nos exercícios que eu vou resolver depois, tá bom, galera? Então, olha só, aqui a gente tem um outro exemplo. Imagina aqui que eu tenho uma bolinha presa numa mola, eu vou soltar e ela vai chegar, eu quero saber a altura máxima que ela vai atingir. Bom, aqui cabe uma análise, né? Que análise é essa? Primeiro, quando a bolinha está sendo segurada aqui pela mola, ela não tem velocidade, ela só vai adquirir velocidade depois que ela soltar da mola. Então, se esse aqui é o meu ponto A e esse aqui é o meu ponto B, na energia mecânica do ponto A, eu não vou ter velocidade. Eu vou ter só energia elástica, tá certo? Depois que ele vai adquirir velocidade. Bom, e no ponto B, como ele quer que você atinja a altura máxima, esse negócio de altura máxima você tem que ficar ligeiro. Porque se o movimento for balístico, por exemplo, um lançamento oblíquo,
Na altura máxima, como o objeto não inverteu o sentido do movimento na horizontal, só inverteu na vertical, ou seja, ele continua indo para frente, significa que ele não parou, tá? Só que normalmente, quando a gente fala assim de altura máxima, normalmente o corpo ele para, porque ele vai inverter totalmente o sentido de movimento. Por exemplo, aqui nessa rampa, esse corpo ele vai subir, subir, subir nessa rampa, e aí quando ele parar de subir, ele vai voltar. Então quando ele parar, ele atingiu a altura máxima, tá bom, galera? Então, nessa altura máxima, a velocidade aqui vai ser 0. Mas eu só sei que é 0 porque ele vai voltar, ele vai inverter o movimento, tá bom? Diferente do lançamento oblíquo, que ele continua indo num determinado sentido. Bom, então é energia elástica, e nesse ponto, como ele não tem velocidade, ele não tem energia cinética, e ele vai ter só a energia gravitacional em D. Tudo bem, galera? Então, basicamente, o sistema conservativo é isso. Você tem que analisar ponto a ponto e não interessa o que acontece entre esses pontos, beleza? Bom, espero que tenham gostado. Vamos ver depois uma videoaula de exercícios. Falou!